Estamos no ar e você já tá ligado que o programa essa semana tá diferente. É o Hora do Enem especial, a hora é sua. Funciona assim, você manda a sua dúvida e a gente responde. Hoje é dia de Ciências da Natureza. E para defender a física, professora Cristiane Tavolaro. Do lado da biologia, ela, professora Mônica Waldhelm. E para fechar esse timaço, professora Natália Terra fala pela química. Todas prontas? Apertem os cintos e roda a vinheta! Já estamos no ar com mais um Hora do Enem especial, a hora é sua, e hoje é dia de acabar de vez com as dúvidas de ciências da natureza. Começando com a pergunta para a mesa toda. É da Isadora de São Paulo. Eu gostaria de saber como ter um raciocínio rápido para a resolução de exercícios. De um modo geral, eu recomendo sempre dar uma lida geral na prova, não é nem só na questão, porque o Enem ele tem, pelo menos assim, duas questões muito similares, então, e como é a teoria da resposta ao item, não vá chutar, e depois lê a questão como um todo, sublinha as palavras-chave, e aí sim comece a fazer. Eu acho que, mas isso tem que ser uma constante, inclusive nos estudos, não só na hora da prova, né? Se acostumar a esquematizar, a fazer sínteses, a procurar relacionar o que está aprendendo. É preciso ler a questão com bastante atenção para realmente entender o que a questão está pedindo. E isso é só com muito treino, não tem jeito, tem que fazer exercício, de preferência sem calculadora, fazer os cálculos na mão, porque na prova você não vai ter a calculadora. Acho que é interessante, inclusive, não se delongar demais, se não está seguro. Volta, vai por aquelas que tem mais facilidade, que consegue responder, deixa as que tá com mais empacado, né, para depois, para não se perder tempo demais numa mesma questão. Então, bora para uma pergunta? É da Júlia Ferraz, do Rio de Janeiro, mandou uma pergunta pelo WhatsApp. Em calorimetria, quando é preciso somar a quantidade de calor sensível e latente da água? Toda vez que essa água trocar calor com outros corpos num sistema. E, além de sofrer variação de temperatura, essa água atinge uma temperatura de mudança de fase, que pode ser, por exemplo, fusão, vaporização, se a água está recebendo calor, e mudando a fase, ou seja, passando pelo processo de mudança de fase, haverá a necessidade de fazer essa soma. Nesse gráfico, é um gráfico de aquecimento, essa substância está mudando de temperatura, onde tem inclinação no gráfico, e mantém temperatura constante, onde há mudança de fase. Então, é preciso somar todas essas quantidades de calor para que você possa montar a equação das trocas de calor e determinar o que o problema está pedindo. Como esse assunto costuma aparecer na química? Interessante, Que né? tem a ver, né? Muito. Esse é um dos primeiros assuntos que a gente aborda no início do ensino médio, né? Que a gente começa falando dos estados físicos, das mudanças de estado físico, dos gráficos de aquecimento e resfriamento. Então, isso aparece na química nesse momento e aparece depois quando a gente começa a falar em termoquímica, né? Que são os processos ou as reações que envolvem troca de calor, e aí eles entram em contato com o conceito de entalpia, eles passam a entender o que é uma reação ou um processo endotérmico que absorve energia na forma de calor, ou o exotérmico que libera. Então, isso tem muito a ver com química. Só para relembrar, entalpia. Explica pra gente rapidinho. Então, entalpia, vou tentar simplificar aqui. É quando a gente fala da energia sob a forma de calor envolvida, seja nos processos físicos, onde não tem alteração na constituição da matéria, ou nos fenômenos químicos, onde, de fato, eu vejo alteração na constituição dessa matéria. E aí a gente fala com eles de que a entalpia ela não é um valor absoluto, mas, na verdade, ela vai ser calculada a partir da variação de energia envolvida nesses processos. Então, eu tenho uma quantidade de calor final, uma quantidade de calor inicial, e essa variação me dá exatamente a quantidade de calor envolvida naquele processo, seja para absorver, seja para liberar. A gente deu uma mapeada nas dúvidas da galera e a gente viu que uma dúvida frequente é se mol
é a mesma coisa que molécula? Isso aí é o que eu mais escuto. Tá vendo? Essa pergunta. E é de um assunto que eles têm muita dificuldade porque envolve muita matemática, né? E aí, quando a gente entra em cálculos químicos, uma primeira questão é essa, porque a gente introduz uma unidade de medida, o mol é uma unidade de medida que indica a quantidade de matéria. E ela é uma unidade criada. Porque quando a gente fala em átomos, moléculas, íons, a gente está falando de entidades muito pequenas. Então, o mol é uma unidade que comporta 6,02 vezes 10 a 23 coisas. Portanto, 1 mol de moléculas tem esse valor, 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. E aí eu costumo dizer que é uma unidade como a dúzia, né? Na dúzia cabem 12. No mol cabem 6,02 vezes 10 a 23. A molécula é outra coisa. A molécula é um conjunto de átomos que passa a ter propriedades e características próprias. Não era o número de Avogadro? Nossa, humilhou agora. Número de Avogadro. Estudou bastante. Lembrei. Biólogo não esquece um pouquinho, pelo menos, da bioquímica. Verdade. Mônica, então aproveita e explica pra gente o que é uma molécula. É a mesma para qualquer ciência. A molécula não muda porque é da química ou é da biologia. A diferença é que na biologia a gente, em geral, trabalha mais com as moléculas orgânicas, né? Então, mas a gente também tem moléculas inorgânicas participando, porque você tem processos quimiosintéticos. Então, o que a gente, por exemplo, você fala de ácidos nucleicos, é um tipo de molécula. Então, fala de proteína, é molécula. O que interessa na biologia é a composição dessa molécula e como que ela, de alguma forma, tem, não gosto de dizer função, mas a sua importância para a vida. Se ela é uma molécula que vai participar como componente de células, como proteínas e lipídios, ou se ela é reguladora, e aí o papel da molécula é que nos interessa mais. Bom, aproveitando que a gente está falando de moléculas, eu tenho uma pergunta aqui, que é da Yasmin Marcele Toledo, do Rio, que ela fala o seguinte: quais são as principais diferenças entre as bases nitrogenadas, DNA e RNA? Vamos tentar ver se foi cercar dos dois lados. Primeiro, tanto DNA como RNA, sendo ácidos nucleicos, elas são moléculas formadas por unidades que a gente chama de nucleotídeos. Nesses nucleotídeos, nós temos um dos componentes, são as bases nitrogenadas. Então, você tem um fosfato, né, uma pentose, que é um açúcar com 5 carbonos, e uma base nitrogenada. O DNA é uma molécula de filamento duplo e o RNA de filamento simples. Em relação aos nucleotídeos, eles têm duas diferenças, né? No DNA, o açúcar, a pentose, se chama desoxirribose. No RNA, se chama ribose. E em relação às bases nitrogenadas, o RNA tem uracila no lugar de timina. A adenina e citosina, as duas têm. Então, não sei se é isso que ela quer saber, mas provavelmente é. Então, tem essa diferença no DNA e RNA. Então, eles não são sinônimos de nucleotídeos. Na verdade, são macromoléculas formadas por unidades chamadas nucleotídeos. E os nucleotídeos de DNA e de RNA variam nisso em relação ao açúcar, a ribose, e o outro desoxirribose, e em relação às bases que o RNA tem uracila e o DNA timina. É um assunto que conversa aí com a química. Sim, de a novo. composição, os compostos, as funções presentes. Não raro aparecem questões assim, com essas macromoléculas, né, que são moléculas de elevado peso molecular, e perguntando quais são as funções orgânicas presentes. Pois é, eu queria saber como todo esse conteúdo pode aparecer no Enem. Em biologia, citogenética é um conteúdo forte, cai muito aí esses fenômenos ligados à transcrição, tradução do código genético, né? Síntese proteica, porque né, em relação à própria tradução, passa ali um pouquinho na genética, para realmente, de fato, para você entender o que é aquele cruzamento, você tem que entender como que se deu essa tradução do código genético. Então, a parte de citogenética é muito presente. Em todas as edições do Enem, você sempre tem alguma questão que cobra alguma coisa nesse sentido. Professora Cristiane, de acordo com o Instituto Hora do Enem de Pesquisas, uma dúvida dos alunos é como aprender o conteúdo de forças de campo. Qual a diferença entre campo magnético e campo elétrico? Blandy, eu queria ficar um dia inteiro aqui falando sobre isso, porque é muito legal esse assunto e muito importante. Campo elétrico tem que ter carga elétrica.
Basta uma carga elétrica, não importa se ela é positiva ou negativa, não importa se ela está sozinha, não importa se ela está em repouso ou em movimento. Tem carga elétrica? Tem campo elétrico, ok? Beleza. Muito diferente de campo magnético. Campo magnético é produzido quando carga elétrica está em movimento. Cara, depende tudo desse protagonista que é carga elétrica. Só que para campo magnético, a carga elétrica tem que se mexer, ok? Então, corrente elétrica percorrendo um fio condutor vai produzir campo magnético em volta do fio. Numa espira, numa bobina, vai produzir campo magnético. Aí você teria que me perguntar, ué, mas e os ímãs? Por que os ímãs, né, que são rochas ali, né, uma peça de metal, por que eles têm campo magnético? Os átomos que compõem esse mineral têm cargas elétricas. E as cargas elétricas dentro desses átomos estão em movimento. Os elétrons, por exemplo. E, por algum motivo, esses materiais têm átomos cujos elétrons estão todos orientados do mesmo jeito. Então, um campo elétrico ou um campo magnético de um átomo se sobrepõe ao campo magnético do átomo que está do lado. Esses campos se somam e você tem ímã. Uma diferença importantíssima. Você lembra que eu ressaltei que basta uma carga elétrica para produzir campo elétrico? Tanto faz se ela é positiva ou negativa? Num ímã, você tem sempre dois polos. Impossível separar o tal do polo norte e polo sul, que muita gente insiste em falar em polo positivo e polo negativo. Não. A denominação é norte-sul. Porque depende do quê? De orientação do movimento das cargas elétricas. Então, você pode até imaginar que cada átomozinho lá do ímã é uma corrente elétricazinha, que tem uma orientação específica. E é impossível separar polo norte e sul, porque depende desse movimento. Só se parar o movimento, vai deixar de existir norte e sul. Ambos os campos, se produzidos por corpos bem pequenininhos, quando comparados com as distâncias que a gente quer medir, produzem variações de intensidade que depende do inverso do quadrado da distância. Isso é muito importante. O que eu estou querendo dizer é que quanto mais distante você está da carga elétrica ou daquele movimento de carga elétrica que produz o campo magnético, muito menor é o campo, por causa do quadrado da distância. E isso é muito legal, sabe por quê? Porque isso é muito parecido com o campo gravitacional. Cara, tá tudo relacionado. Manja? É o universo, mano. Uma dificuldade dos alunos que bomba é sobre o efeito Doppler. Rapidinho Mais também. dia inteiro aqui falando, ok? Rapidinho. Tá. Efeito Doppler acontece por causa de movimento relativo entre fonte emissora de ondas e um observador. Olha só, a gente está falando de relatividade, ok? É relatividade clássica quando a gente fala de ondas mecânicas que têm velocidades baixas. Então, por exemplo, ondas sonoras. O efeito Doppler é muito fácil de reconhecer para ondas sonoras. Mas também tem efeito Doppler de relatividade de Einstein quando a gente fala de ondas luminosas. E esse efeito Doppler de ondas luminosas é importantíssimo para a astronomia. Vamos ver uma figurinha que eu trouxe ali? O carro aí está produzindo um ruído, né? O ronco do motor, alguma coisa assim. E veja que a figurinha tem ali um vetorzinho velocidade tentando indicar que esse carro está em movimento, ok? Então ele está se aproximando de um observador que está ali do lado direito e se afastando do observador que está aqui do lado esquerdo. Vamos lá, vamos tentar lembrar um pouquinho de onda. Onda tem crista e vale, tem frequência, tem comprimento de onda. As ondas que atingem o observador aqui do lado direito, onde tem aproximação, estão cada vez mais próximas entre si. As cristas estão cada vez mais próximas. Isso significa que está aumentando a frequência do som, ok? Porque comprimento de onda e frequência são inversamente proporcionais. Se o comprimento de onda está pequenininho, significa que vai ter mais ondas por segundo chegando ali na orelha do observador. Então ele vai ter a sensação de que a frequência do som que ele está ouvindo é maior do que o som emitido. Vice-versa, né? O outro observador que está recebendo as ondas atrasadas, né? Porque o carro está se afastando, ele vai ter a sensação, então, de um som com uma frequência menor do que aquela emitida pelo carro, ok? Isso é muito importante para aplicações tecnológicas. Só para você ter uma noção, quando a gente utiliza ultrassonografia com Doppler, o que acontece? A onda de ultrassom,
ela penetra no seu organismo, interage com os órgãos e, portanto, reflete nesses órgãos, e é isso que o sensor vai pegar, essa reflexão. Mas, se for com Doppler, qualquer movimento de fluxo sanguíneo que exista naquela região onde o ultrassom está interagindo, você consegue pegar esse fluxo de sangue, porque é movimento. Tem movimento relativo. E aí, por exemplo, isso serve para detectar a presença de um tumor. Por quê? Porque o tumor é uma região onde existe uma atividade sanguínea enorme. E é por comparação, né, que os médicos conseguem perceber que tem alguma coisa estranha ali. E aí, assunto também para mais um Uau, dia. mais uns 2 dias aqui. Bom, mas esse assunto ondulatória tem uma conversinha com fotossíntese em biologia, não tem? Olha, onda, de um modo geral, tem a ver com biologia. Se a gente pensar na ecolocalização de morcegos e golfinhos, além do próprio mecanismo de audição, né? E em fotossíntese, por que não? A gente tem aí o espectro luminoso, né? Então a gente tem os pigmentos envolvidos na fotossíntese. Se você pensar por que quando eu digo que uma folha é verde, né? Por que a clorofila, né? Ela dá essa cor verde, você pensar que ela consegue absorver os comprimentos de onda do azul e do vermelho e refletir o verde. Então, se eu pensar num experimento para verificar a atividade fotossintética e eu só colocar uma planta exposta a uma luz verde, a atividade fotossintética vai ser nula praticamente, porque ela vai refletir tudo, não vai absorver nada. Então, tem muito a ver, sim. Tem a ver com química também, né? É uma reação química que envolve a absorção de determinados nutrientes, a interação com gás carbônico, sob presença de luz, a produção de matéria orgânica. É muito interessante ver como que os saberes eles se perpassam, né? E como se consegue fazer links, você de fato tem uma aprendizagem mais significativa, né? Pode tratar do mesmo assunto com olhares diferentes de cada disciplina. A gente já viu questão no Enem envolvendo a interação da radiação com o corpo humano, com raio-x, ondas eletromagnéticas penetrando no corpo humano. Tem questões assim. Tanto que você tem bioquímica, biofísica, né? Geografia com biologia, as questões em ecologia. Às vezes eu pego questão assim que eu acho que essa questão, tanto ela poderia estar na área de ciência da natureza, como poderia estar nas ciências humanas, porque ela faz uma interface muito grande. Quem dividiu, quem fragmentou foi o homem, né? Na natureza as coisas estão interligadas. Totalmente. Então, de certa forma, quando você traz o princípio da interdisciplinaridade para uma prova, você quer resgatar o que de fato é natural, sem querer naturalizar o que é socialmente construído, para o pessoal de ciências humanas não pegar no meu pé, com toda razão. Eu acho que a gente traz um resgate daquilo que é integrado, de fato, né? E é um desafio para nós, como professores, abrirmos mão desse saber que nos foi apresentado de maneira disciplinarizada, fragmentada, para ver as relações e as conexões que eles fazem. Eu costumo dizer que eu não sei se eu fizesse o Enem hoje se eu daria conta, né? É um desafio. É um desafio, né? E é um desafio para a gente pensar em apresentar esse conteúdo de maneira realmente mais ampla e conectada. São linguagens diferentes para falar as mesmas coisas. São tratamentos diferentes. Mas a gente está falando de energia. Bom, para mandar bem em ciências da natureza, tem que ser bom em matemática. Ela é a linguagem mais adequada para expressar, né, os fenômenos que acontecem na nossa área. Então, como linguagem, toda linguagem ela é facilmente articulada a outros campos, né? Então, não à toa a gente usa a língua portuguesa em tudo, né? Então, usar matemática em outros campos do conhecimento é quase que uma necessidade, muitas vezes, por conta disso, e também como ferramenta. Se eu estou em genética, eu tenho problemas com estatística, né? Se eu tenho uma interpretação de gráficos. Eu penso que leitura de gráficos não é uma coisa exclusiva da matemática, mas, tradicionalmente, em anos anteriores, no ensino fundamental, você aprende na matemática. Em química, muito, em cálculos químicos, estequiometria, no balanceamento de equações, nas reações termoquímicas, quando envolve lei de Hess. Então, o tempo todo ela também aparece. Física nem usa, né? É bobagem. Preciso responder. Eu acho que é ferramenta fundamental da física, né? É bom lembrar que gráficos é uma ferramenta de matemática, então você tem que dominar a leitura, a interpretação de gráfico, por exemplo, em física é fundamental, né? Mas não só isso. A resolução das equações, a álgebra, precisa conhecer a álgebra e precisa saber fazer contas sem calculadora. Mas eu acho que também é uma preocupação do aluno, na hora de estudar biologia, química e física, dele não ficar só matematizando.
Porque Sem senão ele dúvida. entra assim, ele pega eu vi alunos assim, pega uma fórmula e fica testando se aquela fórmula cabe no problema. Isso é uma distorção, um equívoco total, né? Quer dizer, não adianta ele saber fazer os cálculos, por exemplo, de um exercício de cinemática se ele não entender os conceitos dúvida. envolvidos, se ele não entender o fenômeno. Não adianta ele pegar a cinética enzimática, tanto em biologia quanto em química, e decorar gráficos. Os gráficos mudam porque ele tem que entender o que é um gráfico, tem que entender as variáveis, não adianta decorar um gráfico. Porque aí você muda o que está ali nos eixos, o gráfico mudou? Claro que mudou. Então, a matemática é uma ótima ferramenta, mas ela tem que ser compreendida. E você, na hora de estudar as outras disciplinas, não é só matematizar. Você tem que entender os conceitos. Para encerrar, aquela dica de ouro. Ondas. Pronto. Está sendo muito recorrente no Enem essa questão ondulatória, física moderna, que passa também pela ondulatória por causa das radiações. Acho que vale a pena, hein? Eu chamaria atenção de novo para os cálculos químicos, que normalmente são as questões que eles apresentam mais dificuldade. Então aproveita e explica pra gente o que é cálculo químico. É uma parte da química que vai trabalhar com as relações de massa, ou massa-mol, ou molécula-massa, enfim, volume, dentro de uma reação química. Então, vai comparar as quantidades das substâncias, né? E em mol, a tal da unidade de matéria que a gente falou, que é muito importante nessa parte. Então, normalmente são questões que me tem uma situação, problema, qual é a quantidade de determinado produto gerado a partir de X massa do reagente. Então, eu preciso ter domínio de reação, saber escrever essa reação, equilibrar adequadamente e fazer as tais regras de 3, né? Porque a oposição diz que química é a matéria da regra de 3, né? A matemática não é verdade. Mas está novamente a matemática atravessando o caminho, né? Mas se eu fosse dar mais uma dica do tema, eu falaria da metodologia de estudo mesmo. Eu acho que uma dica bacana é, novamente, assim, focar na resolução de exercícios sempre, né? E tentar fazer o máximo de correlações possíveis, né? Biologia, tudo é maravilhoso, tudo é importante. Mas, considerando essas edições anteriores, né, do Enem, e assim, pensando também em termos de sociedade, eu apostaria em ecologia, na linha da sustentabilidade, então, biocombustíveis, e aí articulando, porque aí você mata 2 coelhos com uma cajadada só. Aliás, não vou matar coelho nenhum, nós estamos falando de vida. É isso aí. Você vai articular, aproveita para estudar para biologia e geografia. Porque ao estudar ecologia dentro de uma visão de sustentabilidade, equilíbrio ambiental, né, aquecimento global, formas alternativas de energia, que não é zero impacto, mas os impactos, né, que uma forma ou outra tem, acho que é importante. Eu apostaria também em saúde, principalmente a parte de saúde coletiva, por conta das endemias e epidemias, doenças emergentes, né? Nós temos aí desequilíbrios graves, nós temos aí um mesmo vetor, né? A gente teve o caso de febre amarela urbana, então vetores transmitindo várias doenças. Então, a gente tem toda uma questão, e que está ligado a desequilíbrio ambiental, a desmatamento, a ocupação desordenada de espaços. Então, estudar com um olhar assim, mais amplo, procure problematizar. Se você problematiza, pegue coisas que saem no jornal, mas com um olhar crítico, claro, porque o jornal não tem aquele compromisso de dar uma informação precisa do ponto de vista científico. E aí enxergue a química ali, enxergue a física, enxergue a geografia, enxergue a história, enxergue a vida, porque tá ali. Isso é domínio de conhecimento. Sim, é o que vai ajudar o raciocínio rápido. Isso aí. Bom, professoras, nem tenho como agradecer. Professora, muito obrigado mesmo. Cada uma que veio aqui ajudar Obrigada. a gente. Foi um enorme prazer. Voltem sempre, tá bom? Por hoje é só, mas o Hora do Enem especial, a hora é sua, volta amanhã. A gente fala dela, a redação. E não se esqueça, lá nas nossas redes sociais, a hora continua sendo sua. Então, aproveita e até. Agora, é ali. Já estamos no ar.